Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade e hoje eu quero propor algumas reflexões sobre o trabalho. É muito comum a gente receber, seja no Instagram, seja no YouTube, as pessoas se questionando e obviamente questionando a gente, né, para dar algum palpite sobre o trabalho. Em geral, é mais ou menos assim: tô infeliz onde eu tô, ou onde eu tô não tá dando certo, o que fazer para ficar melhor, ou vale a pena mudar? Vale a pena abrir uma empresa? Vale a pena trabalhar com o que eu gosto? E essas questões, elas não são tão simples de responder, porque é muito sedutor você falar Vai em busca dos seus sonhos e vai fazer aquilo que você gosta. e muitas vezes é coerente, e muitas vezes faz sentido, mas a gente precisa colocar em perspectiva, relativizar essa resposta para uma reflexão mais profunda ser possível. Porque trabalhar é uma coisa que é uma das coisas que a gente mais faz na vida. Se a gente for pegar 8 horas de trabalho, dividir com 8 horas de sono, a gente tem outras 8 horas do dia para fazer um monte de coisas que a gente pode querer. Desde comer, tomar banho, ir no banheiro, escovar o dente, assistir um filme, interagir com a família, interagir com as pessoas, fazer um curso, se deslocar de um ponto a outro e por aí vai. Então a gente fragmenta um monte de coisinha prazerosa em nome do que a sociedade demanda, que é o trabalho no nosso caso. Então a gente passa muito tempo da nossa vida inteira até a gente morrer trabalhando. Então é claro que se a gente for criar um mundo ideal, fazer o que gosta faz total sentido. Só que a gente não vive no mundo ideal. Então vamos compreender algumas coisas. Primeiro, a gente pode se questionar sobre como trabalhar e com o que trabalhar. Muitas vezes a gente trabalha até que num ambiente bacana, não é um ambiente opressor, tem seus momentos difíceis, porque outra coisa aqui que é importante falar é que por mais que você trabalhe com uma coisa incrível e maravilhosa, sempre vai ter alguma coisa no processo do trabalho que é mais incômodo, que é mais chato, em qualquer trabalho. Talvez alguns trabalhos só tenha isso, mas outros trabalhos vão ter momentos. Se a gente está falando de uma coisa que você vai fazer a vida inteira, no tempo, essas pequenas coisas podem se tornar enormes. O peso disso fica muito grande, mais do que os momentos de prazer. E aí você quer abrir mão, ou você entra numa crise por conta desses momentos. Isso é importante. Esse mundo ideal que a gente cria achando que trabalhando com o que gosta vai ser o mundo perfeito, é mentira. Não vai ser o mundo perfeito. Vai ser difícil. Vamos encontrar momentos tensos na relação, na execução e assim por diante. Mas, voltando lá. Você está num ambiente, então, super tranquilo, você tem liberdade, você tem autonomia, você pode ser criativo, você tem organização, ferramentas necessárias para executar o seu trabalho, mas o trabalho em si, o que você faz, no fim das contas, te incomoda. Te incomoda no sentido de, não é aquilo que eu gostaria, eu não estou me sentindo realizado fazendo isso. O ambiente é legal, as pessoas são agradáveis, eu tenho tudo que eu preciso, eu tenho um bom salário ou um salário ok, mas não é tão bacana assim. E é aqui que a gente precisa prestar atenção. Por quê? Você até pode mudar, né? Você está se sentindo estagnado, está se sentindo ali, eu estou na minha zona de conforto, eu quero mudar. A gente tem isso de vez em quando, né? Nós temos ritmo e ciclo que a gente tem uma hora que, eu quero mudar. E aí vai para um lugar onde, às vezes, né, só pegando como exemplo, você continua fazendo algo muito parecido ou pelo menos algo igualmente não realizável, né? Você não se sente realizável, isso que eu quero dizer. Só que no ambiente é muito pior, é mais opressor, ou você não tem o suporte das pessoas, você não tem a ferramenta necessária. Então tem que tomar muito cuidado com esses momentos de mudança do nada, sem um mínimo de reflexão, relativização das coisas e até de autoconhecimento. Acho que isso é importante também. Por outro lado, você pode mudar para o sentido de o que fazer. Porque aqui, o que fazer é chato, mas o como é agradável. Só que, já que eu não estou fazendo o que eu quero, isso pode ser o suficiente para não querer fazer mais. E aí você muda o foco para dar prioridade para o que fazer. Então você está fazendo algo que realmente te interessa, realmente te traz uma alegria, ou sei lá, qualquer coisa assim. Só que da mesma forma como o exemplo anterior, o como não é muito apropriado. Vamos pegar o exemplo de você transformar em profissão um lazer, uma facilidade sua. Puta, eu gosto de fazer isso, eu já faço isso nos momentos que eu consigo, então eu vou transformar isso
no meu trabalho, porque aí eu vou ficar muito mais feliz. E é aqui que a gente se engana. Pode dar certo, pode ser um caminho, pode ser o melhor caminho que você possa escolher, mas tem que tomar cuidado com essa fantasia. Porque se é um trabalho, existe uma troca. Alguém vai te dar algo, no geral dinheiro, e você vai ter que entregar algo para a pessoa, um serviço, um produto, alguma coisa que você tem a oferecer. Nessa troca, vão ter demandas, vão ter necessidades. E, com raríssimas exceções no mundo, você vai ter que, de alguma maneira, se adequar à demanda, gerar interesse. Aquilo que você vai vender, por mais artístico que seja, por mais que aquilo você tinha como lazer, não importa, vai ter que ter um interesse de alguém. Vai ter que ter uma demanda. Então, é melhor eu fazer desse jeito, é melhor fazer aquilo. Você vai ter que se adequar. Recentemente, eu participei do podcast com o Roy e com a Lu. O link vai estar aqui na descrição do vídeo. A gente tinha como foco falar sobre interpretação, símbolos e sonhos. Mas em determinado momento a gente começou a falar da vida de artista. Os dois são designers, são ilustradores, né? E a gente estava falando disso. O quanto que eles podem se expressar através da arte deles? Nem sempre. Porque há uma demanda. Eu preciso de uma arte específica para ilustrar tal coisa, para representar o que eu estou imaginando. Eles até falaram, né? Às vezes a gente faz um desenho com uma perspectiva diferente e tal, né? Aí quem tá, né, o cliente vira e fala, não, eu queria uma coisa normal. Ah, é? Então isso é só para ilustrar que em qualquer trabalho, em qualquer função, vai ter seus perrengues. Não vai ser um mar de rosas. Eu trabalhava com RH e passei a trabalhar aqui. Seja como psicólogo clínico, seja como um dos produtores, do Conhecimentos da Humanidade, fazendo roteiro, fazendo vídeo, editando. Em vários momentos desse processo, traz um cansaço, traz um desgaste, traz um incômodo que eu até muitas vezes gostaria de evitar. E até já evitei no passado. Mas existe uma responsabilidade, né? Agora, vale a pena. Esses momentos de cansaço valem a pena. Mas isso não é geral. Não tem como a gente dar uma sugestão para vocês. Larga tudo mesmo, vai viver dos seus sonhos. Porque talvez não funcione assim para você. Talvez não valha a pena. Eu lembro de dois exemplos aqui que eu queria compartilhar. Recentemente, eu li a biografia de um baixista chamado Luiz Mariucci. É um dos baixistas mais importantes pro heavy metal brasileiro. Tocou em bandas como Angra e em outras bandas. Ele passou bandas importantes dentro desse cenário, né, dentro desse estilo. E ele foi um marco, né? Você conversa com baixistas dessa área, baixistas importantes, esse cara transformou o heavy metal, pelo menos o power metal, no Brasil. Você lê o livro dele, cara, foi um perrengue atrás do outro. Ele sempre quis trabalhar com música e trabalhou durante muito tempo em bandas muito importantes, só que chegou um momento que as relações estavam uma merda, não tinha retorno financeiro, por uma série de questões. Música não é uma coisa tão fácil de ter retorno, ainda mais nos moldes em que ele se encontrou dentro das bandas. Chegou um momento que, estava causando mais desgaste do que qualquer outra coisa. Então ele saiu, largou o baixo, achando que nunca mais ia voltar, e foi ser professor de Muay Thai. Ele já lutava desde os 19 anos e se viu, então, fazendo os cursos para ser instrutor, trabalhou em academias, montou sua própria academia, e foi isso que ele fez da vida durante muito tempo. Entrou numa crise emocional importantíssima, até que ele foi se restabelecendo, começou a entrar dinheiro, ele começou a estruturar a família melhor, ele começou a ter uma aceitação melhor, a conseguir realizar. Ele foi se estruturando novamente. Foi aí que a paixão pela música, que ainda estava viva, mas escondida, começou a dar sinais de vida. E ele voltou a tocar. Tem toda uma história que o livro conta, mas o que é importante nisso? O cara se arriscou a começar uma nova carreira porque aquela já estava matando ele. E aí ele se renovou e depois ele voltou. Mas olha os perrengues, ele passa por vários e vários perrengues, atritos, conflitos, trabalhando com música. Fora o cenário, né, que é super desvalorizado, principalmente aqui no Brasil. Então, a gente tem um exemplo importante de que dá para mudar, para se reestruturar e voltar. Então, ter essa mente aberta para recomeçar, por mais difícil que seja, também é importante e também quero trazer para reflexão. E já que eu estou falando de reflexões, temos um grupo lá no Telegram que é exatamente de reflexões, onde no final do mês eu faço um exercício de meditação guiada com as pessoas. Chama Inconsciente Coletivo. Só que só pode participar quem for padrinho a partir do nível Temperança. Então, vai estar o link na descrição. É lá no Catarse, é um financiamento coletivo recorrente. É tipo uma mensalidade. Você paga R$25 por mês e você tem direito a um monte de coisa. Uma dessas coisas é esse grupo. Tem grupo do Léo também de estudo de cabala. Enfim, dá uma olhada no site, vê se te interessa, vê tudo que você tem acesso.
para de repente ser um padrinho ou uma madrinha nossa e participar dessas reflexões e desses exercícios. Um outro exemplo é de um casal de senhores do restaurante que eu almoçava na época que eu trabalhava com RH. Isso já tem 7 anos. E é muito interessante porque eu comia todo dia lá e criei uma amizade, um vínculo ali com os donos. E era muito interessante o bate-papo. A gente conversava sobre a rotina deles, que era extremamente desgastante. Eles contando a rotina, né, do quanto era intenso, né? Você tinha que acordar de madrugada para ir comprar verdura, comprar comida, comprar as coisas, né? O que eles precisavam. E o desgaste, porque não tinha um descanso, né? Trabalhava de final de semana também, e aí no domingo era o único momento, mas também tinha que se preocupar com as contas. E a conta batia mês a mês. Então, assim, o que entrava saía, o que entrava não tinha um momento, assim, não tinha férias. É muito interessante, porque foi como eles se estabeleceram. E assim, estavam ali, era perceptível a vida neles. Eles estavam vivos ali, de alguma maneira fazendo, mas o quanto que essa rotina desgastava. E a perspectiva para mudar nesse sentido? Começar do zero, fazer outra coisa. Era interessante ver como em alguns momentos do diálogo rolava queria fazer outra coisa. Não com essas palavras, mas acontecia. E aí, como solucionar esse conflito? Porque se entra e sai o dinheiro o tempo todo, não dá para investir em outra coisa, não dá para tentar outra coisa. Uma outra coisa que eu quero colocar na reflexão, e eu já falei isso no canal, tem até vídeo sobre isso, é sobre a identificação com a sua profissão. E quando eu digo a identificação, não tem a ver com, eu me identifico com o que eu faço. Não é isso não. Tem a ver com se identificar com o que você faz a ponto de achar que aquilo que você faz é você. Os exemplos mais batidos que eu dou é o caso dos juízes, né? Tem aquele juiz que se sente juiz 100% do tempo. Então, se é parado numa blitz da carteirada, ou na hora de conversar com alguém da família, eu sou o juiz, eu tenho a palavra final. Mas não é, a pessoa não é uma juiz, a pessoa é uma pessoa. Ela ocupa um cargo, ela tem uma função de juiz nesse cenário aqui, nesse momento. Saiu dali, ela não precisa mais ocupar aquele cargo, mas ela continua ocupando, porque se identifica, claro, porque tem poder e etc. Mas isso acontece com todos nós. O programador que se sente programador 100% do tempo, e aí sempre, né, tá com essa mentalidade e não se solta. O psicólogo, quando um psicólogo se identifica com a psicologia, nossa, é um psicólogo chato. Eu, formado em psicologia, tenho amigos psicólogos que se identificam com psicologia, e aí você não consegue ter uma conversa. Porque enquanto eu tô falando com vocês, é claro que eu tô me colocando, tô usando as minhas ferramentas, mas quando eu tô com meus amigos, eu sou só o Bruno, sou só o cara que tá ali, sei lá, entendeu? E eu tenho amigos que se colocam como psicólogo 24 horas do tempo. E é um saco. Não dá mais vontade de sair com essas pessoas. Não, porque a fase fálica... Vai tomar no seu c... Não quero você. Não quero essa roupa. Não quero esse chapéu de psicólogo, entende? Acabei desabafando aqui, né? Nem era o ponto. Mas a identificação com a sua profissão, com o seu cargo, com a sua função, ela é muito destrutiva, porque te separa de você mesmo. E, na verdade, a gente tem que se separar da nossa profissão para nós sermos nós mesmos, para poder colocar a profissão em perspectiva e aí tomar decisões com relação a ela. Porque aí esse dilema de eu vou priorizar o como eu faço ou vou priorizar o que eu faço? Porque juntar o que e como, ou seja, ter tudo que eu quero, fazendo tudo que eu quero, isso não vai existir. Sinto muito. De novo, talvez algumas raras pessoas consigam isso. Provavelmente conseguiu com muito esforço ao longo de muito tempo para poder ter um nome, para poder ter, sei lá, um interesse tanto das pessoas que o que ela fizer funciona. Não consigo nem dar exemplo, porque todos os exemplos que vêm agora em mente, a pessoa tem que se moldar, tem que trabalhar, vai trazer um problema, vai trazer um desconforto. O que a gente pode fazer é levar esses incômodos com mais tranquilidade, por mais que incomode. Seja fazendo o que não realiza, mas num ambiente bacana, num ambiente que permite a criação, permite um olhar para o ser humano, por exemplo, para você ter energia para nos momentos de tranquilidade fazer aquilo que gosta, ou seja, para focar no que você realmente quer fazer, ainda que o ambiente seja limitador, limitante, opressor muitas vezes. E aí vai de você fazer essa escolha com base nessas coisas que eu estou propondo, reflexão e outras que vierem também. Talvez o primeiro ponto seja aonde eu quero chegar. E esquece fantasia. Vamos ser um pouco mais objetivo. Sabendo mais ou menos onde quer chegar, o caminho fica mais evidente. Como já diz o gato da Alice no País das Maravilhas,
Se você não sabe onde você quer chegar, para onde você quer ir, qualquer caminho é válido, qualquer caminho está certo. Então, para saber se o seu caminho está certo, tenha em vista, reflita sobre onde você quer chegar e o que aquele lugar propicia. Tudo você não vai ter. Já falei aqui algumas vezes. Tudo, o mundo perfeito você não vai ter. Então, é escolher. E para isso é se arriscar também. Essas são algumas reflexões que eu queria colocar na mesa para vocês. E se você tiver outras reflexões que faltou aqui, ou considerações, etc., deixa aqui nos comentários. Um beijo no seu coração e até a próxima.